Então, uma havia uma persuasão que induzia essa pessoa a comprar outras coisas. E depois eu fiquei impressionado com as merchandising que o marketing produzia, quando você passava em frente a uma vitrine e era impactado pela merchandising a comprar. Isso me fez eu ficar horas e horas sentado numa praça vendo as pessoas indo para a banca de revista ou comprar outras coisas. Foi aí que eu comecei a estudar comportamento humano. Né? E a neurociência, o que, é que tem a ver com a neurociência? Tudo. A neurociência ela traz a neuroimagem. Ou seja, se eu estou aqui falando para vocês agora, eu coloco uma touca na cabeça de cada um e coloco um monitor, um computador, e as pessoas ficam olhando, as áreas do seu cérebro vai pipocar, vai ficar trabalhando a parte colorida, que é uma coloração e vai ficar a área do cérebro que tá funcionando. Veja que coisa interessante. Então, a área do cérebro que vai funcionar, que vai interagir, a gente vai perceber. Então, isso é maravilhoso. A gente chama de RM, ressonância magnética, e tem a ressonância magnética funcional, RMF, que vai fazer que toda atividade que você faz na igreja, fora da igreja, o cérebro está dominando você aí e fazendo com que, e demonstrando que área da sua cabeça, se você é sentimental, se não é sentimental, se as emoções estão floreando, ou a razão está predominando. É interessante. Então, hoje se ler pensamento. Hoje as pessoas sabem o que você está pensando. Se não acredita, fica até o fim do curso, você vai ver. Tá? Vamos lá. Bom, qual a importância desse curso para a gente? Para você, pastor, para você, teólogo, que importância é? Porque até hoje, a sua referência que você tem de vida cultural é a Bíblia. E a Bíblia não é uma referência científica ainda, não é. A Bíblia não é uma referência científica. Ela pode até ser uma referência filosófica, mas científica para o mundo aí fora não é. Ela é dentro de um grupo cristão, mas não é. Ah, tem muita coisa na Bíblia que referencia a ciência, sim, mas no todo ela não é. Né? Então a ideia nossa aqui é que você tenha conhecimento para respaldar a sua fé. Veja que coisa interessante. E quem assistiu minha primeira aula, eu coloquei aqui uma teórica chamada François Doutor, onde ela a psicanálise e o cristianismo. Vai na primeira aula você vê. A psicanálise e o cristianismo, onde ela dá uma referência ao cristianismo, ela defende o cristianismo de forma científica, que é bem complicado. Que é meio complicado. Porque quando você faz teologia é igreja. Você passar de teologia, você tem que fazer história da religião ou doutorado. Aí você sai um pouco da teologia, vai para a ciência. Né? Por enquanto, quem estuda teologia não estuda ciência, não. Estuda, vou dizer aqui, meia ciência. Mas não é ciência. Porque está ligada à fé e às crenças. Crença e fé não tem o respaldo científico. Ok? Estou falando como cientista aqui, tá, gente? Estou falando como pastor, como teólogo, coisa nenhuma. Você vive num mundo que você vai ter, que é a necessidade de você ter casca para enfrentar esse mundo. E casca para enfrentar esse mundo não é com achismo, não. Você não pode pegar a Bíblia e dizer o que a Bíblia diz, e aí? Não é por aí. O caminho não é. Você pode pegar a Bíblia e pegar artigo científico e botar os dois. Olha aqui, ó. A Bíblia diz e a ciência diz, ó. Eu tenho aqui, ó. Eu posso comprovar cientificamente que isso aconteceu. Ou existe uma probabilidade que isso aconteceu. Mas o grito não vai resolver nada. E se vocês estão estudando, porque vocês não querem gritar, vocês querem saber. Ok? Então, a ideia desse curso de pós-graduação é para que o pastor possa conhecer suas ovelhas, possa conhecer a sua família e possa se conhecer, para que ele não seja cego, para que ele não ande dando cabeçadas, para que ele perceba, enxergue os caminhos. Ele tem um conhecimento psicanalítico da psicologia e da neurociência, onde ele possa usar isso como ferramentas e como instrumento. Veja que coisa maravilhosa. Ferramentas e instrumentos que podem nortear. E você pode ajudar as pessoas. À medida que chega uma pessoa na sua sala
para pedir um conselho, você pode ajudar essa pessoa. Você tem ferramentas científicas para ajudar a pessoa. Você pode evitar que essa pessoa busque um psicólogo, um psiquiatra, um neurologista. Você pode ajudar. E você vai ver isso aqui hoje, se der tempo. Aí você me pergunta, eu posso clinicar? Não. Clinicar, não. Você não pode, em 3 meses, ter o saber de um neurologista, do psiquiatra e de um psicanalista. Não pode. Mas você tem todas as ferramentas para você discutir, ensinar, coordenar, escrever. Atender, não. Mas você pode encaminhar uma ovelha sua para psiquiatra. Você pode encaminhar uma ovelha sua para neurologista. Você pode encaminhar uma ovelha sua ou um amigo para qualquer tipo de médico, porque você tem um conhecimento básico. Você pode diferenciar. Por isso que nós aqui estamos discutindo sintomas. E o que é que eu fiz com vocês? Eu mandei vários vídeos, e se você não escutou e não viu os vídeos, procure escutar e assistir os vídeos e os artigos que eu mandei. Vou mandar mais agora. Por isso que não se deve acumular só conhecimentos. Porque se você acumula, vai chegar hoje mais e mais, vai chegar um dia que você não vai poder mais fazer os trabalhos. Na última aula, eu pedi que as pessoas, que os senhores, a senhora, porque tem uma mulher agora aqui, não sei se ela está na aula, mas ela já mandou um artigo para mim. Então, assista 2 filmes, Coringa e A Mente Brilhante. E vai ter mais filme a partir de agora. E descrever-se o filme. Então, veja a diferença, vamos aqui. Veja a diferença do olhar que você tinha para o filme e do olhar que você vai ter a partir de hoje. Do olhar que você vai ter para uma pessoa hoje e do olhar que você tinha antes. Ou seja, qual a ideia da psicanálise? É dar lentes. É fazer com que você enxergue a você mesmo e ao outro. Eu me apaixonei pela psicanálise há uns anos atrás. Então, é fundamental que vocês façam os trabalhos e, na minha opinião, era para encerrar hoje os trabalhos, né? Os trabalhos eram para todos ser entregues hoje. Alguns alunos já entregaram muito bem. Lógico que eu não vou exigir do aluno que faça algo fora de série, mas o que foi, aqueles que me entregaram, eu gostei bastante do que foi entregue. Pelo menos essa pessoa pesquisou, pelo menos a pessoa tem alguma referência sobre sintoma, o que é sintoma. Então, algo muito interessante. Então, vamos lá. Eu quero aqui focar bem na nossa grade, nas 4 aulas, né? Então, nós começamos com o surgimento do feto, folheto embrionário, surgimento do tubo neural, as emoções, que a gente vai dar as emoções de novo, com professor convidado. Até o fim desse curso, vocês terão professores convidados, são professores escritores, doutores de universidades. Então, vai ser interessante para todos nós. Então, mais emoções, formação da psique, aparelho psíquico, formação do cérebro. Até mostrei o cérebro aqui a vocês. Tem até aqui pedaço de cérebro por aqui ainda. Pedaço de cérebro. E as 3 fases da vida que a gente está começando agora. Que a gente está terminando agora. Terminado isso, a gente vai para o 2º módulo. Aí a coisa vai esquentar. Para quem quer realmente estudar. Se vocês estão aqui, vocês estão aqui para aprender. E para aprender tem que ter um investimento. Investimento financeiro, investimento de tempo. Né? Então, tudo isso vai fazer com que você se torne uma pessoa diferente e uma pessoa respeitada. Mais respeitada do que é. 2º módulo, introdução teórica da psicanálise, que vamos começar hoje. Definição da psicanálise e como empregar no dia a dia. Introdução da neurociência e como empregar como instrumento. Formação do caráter, como o caráter se forma. Análise da personalidade. Técnicas de persuasão e convencimento. Análise coletiva. Interessante isso. E o 3º módulo, que é o último módulo,
resenha do livro, os livros já estão com o pastor Edelberto. Todos aqueles que se matricularam receberão o livro As Três Chaves do Sucesso, que eu escrevi, que está na Amazon e está por aí na livraria, mas vocês receberão como parte do curso. Os livros já estão com o pastor Edelberto. Resenha do livro, práticas e experiências, elaboração de um projeto de aprendizado, depoimento de sucesso dos participantes. E aí encerramos esse curso de pós-graduação. Logicamente que quem quiser continuar para ser psicanalista, continua. Quem achar que esses conhecimentos basta para o dia a dia, ok, vai ser pós-graduado em psicanálise e neurociência. Para quem já é psicólogo e faz esse curso de psicanálise, pode clinicar, porque o cara já é psicólogo. Ele pode clinicar como psicanalista, porque já é psicólogo. Porque a base da psicologia, ela tem uma linha psicanalítica, mas é rasa. Então, o psicólogo ele não sabe muito de psicanálise, não. Ele começa a aprender aqui. Começa a aprender na psicanálise e ele se torna psicanalista. Tem vários psicólogos que são excelentes psicanalistas. No livro que eu estou lançando agora, A Mente é o Centro de Tudo, vocês vão aprender um pouco o que é ser psicanalista de verdade. E é o que nós estamos tentando aqui fazer com que vocês tenham esse perfil científico, esse perfil científico, esse incremento do saber para que você possa discutir psicanálise com qualquer pessoa. E você pode discutir nessas 12 aulas, fora as aulas gravadas que eu estou mandando, com qualquer psicólogo você pode. Porque o psicólogo, você lê aí muitas vezes, porque o sofrimento psíquico. Mas o que é isso? O que é o sofrimento psíquico? O que é a psique? Você pelo menos já sabe como é que se forma a psique, ok? Vamos lá, gente. O que é que nós vamos falar hoje? Sobre as 3 fases da vida que nós falamos anteriormente. Eu vou pincelar aqui as 3 fases, e faltou a última fase, que é a fase fálica. Em seguida, a gente vai comentando aqui qualquer coisa que você perguntar, tá bom? Então, nós começamos a fase oral. Quando a criança nasce, quando a criança nasce do zero idade, todo o prazer dela vai partir da boca. Então, esse bebê, ele é atraído ao mundo através da boca. A partir da boca, do prazer que ele tem, já que o mundo dele é a boca, começa aí a formação psíquica dele. A formação psíquica. Qual a diferença da formação psíquica para a formação psicológica? Quando eu falo em formação psicológica, eu estou falando da questão cognitiva, que vocês viram bem que está na parte frontal do cérebro. Mas a psique não está na parte central do cérebro, não está em canto nenhum. Se eu perguntar a você, pastor, onde é que está a alma? Você não sabe dizer onde está a alma. Onde eu posso encontrar a alma, ter um diálogo com ela, pegar nela, abraçar com ela, você não vai dizer. A questão psíquica, ela é subjetiva, como a mente é subjetiva. Nós temos cérebro e temos mente. Há discordância disso. Temos cérebro e temos mente. A mente é subjetiva, o cérebro é concreto. O cérebro eu posso pegar nele, a mente não. Mais na frente nós vamos falar um pouco disso. Então, quando aí eu falo aqui que a partir da boca existe uma construção psíquica. Por quê? A partir da boca surgem os primeiros desejos, surgem as primeiras sensações. É a partir dos lábios, da boca da criança, que ele começa a conhecer o alimento, o seio, um objeto. É a primeira relação objetal
dele com o objeto é a boca. Ele vai colocar a boca em algo desconhecido, que ele nunca viu, que ele nunca viu. E aí essa criança, com seus desejos, porque daí nasce o desejo, surge o desejo, não nasce. Surgem os desejos, e aí ele começa a fantasiar. Existe uma relação muito grande entre essa criança e o seio, que é simbolizado o mundo, porque o mundo dela é o seio, que alimenta ela o tempo inteiro. Ora, aí você pode dizer essas coisas todinhas que ouviu na aula e alguém vai dizer assim, isso aí não me vale nada. Me prova. Me prova. Você tem referências científicas com Melanie Klein. Vou dar para você já já. Vocês vão receber isso aí, para você ler um pouquinho. Melanie Klein é uma pessoa que estudou toda essa questão infantil. Melanie Klein, ela não era médica. Freud era neurologista. Veja só, que era médico, neurologista, abandonou tudo para introduzir a psicanálise. Que a gente vai ver mais adiante como é que foi isso. Então, a Melanie Klein, ela era paciente de Freud. Veja só, paciente de Freud, enfermeira, não era médica e foi psicanalista. E aí você como pastor, e eu vou trazer aqui obras importantes de pastores psicanalistas. Eu tenho uma obra aqui de um pastor psicanalista que eu sigo ele, o cara é uma fera. Ele saiu daqui do Brasil, foi para França estudar Lacan. Ele escreveu uma obra belíssima, pastor, vivo ainda, que a gente vai ver mais adiante. Então, então, você como um pastor, você pode ser um psicanalista, e muito bom, obrigado. Mas não, me perdoe, fazendo esses cursos aí, meia tigela que tem por aí, curso de araque, curso de beira de estrada. Não vai ser nunca psicanalista. Você pode ter até o certificado, mas não é psicanalista. Não tem o saber, não domina, não tem o conhecimento, não sabe as técnicas, não vai para o confronto. Porque existe grupos que vai desvalorizar o psicanalista. Vem um psicólogo que não tolera o psicanalista. Ele quer ser, mas você não pode. Vem um neurologista, ele não sabe nem para onde vai, psicanálise. Mas o psiquiatra sabe. O psiquiatra não vai lhe aceitar porque diz que você é leigo, que você não tem psicologia. Ah, e não tem psicologia? Melanie Klein não era médica, não tinha psicologia, não tinha nada, e tornou-se uma teórica respeitada nas universidades. E aí? Como paciente, como foi que ela se tornou essa grande teórica? Sendo no divã. No divã, ela começou a fazer interação com o seu mestre. E daí começou a escrever. Por que você não? Por que você não, pastor? Pode ter vários livros escrito a psicanálise e o cristianismo. Como François Doutor fez isso. François Doutor fez isso. Então, eu estou falando aqui para um pessoal que tem uma relação muito grande com pessoas, que é o pastor, que olha comportamento o tempo inteiro. Talvez você, como pastor, não saiba ainda fazer essa análise, mas vai saber a partir de agora. A ter mais conhecimento que você tem. E com mais conhecimento que você tem, você pode fazer belíssimas coisas para ajudar o seu próximo e ajudar a sociedade e ajudar o Brasil. Pasmem. 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 2030, não sei se vai chegar a isso, nós seremos a nação com mais problemas no mundo na área mental. Eu escrevi um artigo hoje, está lá, o artigo está lá. O artigo está aí no grupo. Escrevi ontem, o artigo está no grupo aí, onde eu digo que nós temos 86% de pessoas com transtornos mentais no Brasil. 86% de pessoas. Isso quer dizer que entre nós, eu, você, que estão aí, temos um problema de transtornos mentais. Você que está aí. E eu que estou aqui.
86% das pessoas têm transtornos mentais, segundo a Organização Mundial de Saúde. E como é que a gente vai cuidar disso? Formando gente, preparando gente. Então, quando você está na sala de aula, você é um instrumento de Deus para ajudar as pessoas lá fora. Porque você, a partir desse momento, passa a ser curado. Mas você vai dizer, pode ser curado como? Com conhecimento. O conhecimento liberta. A Bíblia fala isso. E esse conhecimento vai te libertar. Porque, nesse momento, existem conceitos ligados à fé, mas a fé cega. A fé sem conhecimento. Existe, nesse momento, entre vós, uma resistência, desse tamanho a resistência. Para que eu me tornasse psicanalista, como eu sou, eu fui desmontado, eu fui desconstruído. Me mataram e eu ressuscitei. Houve uma ressurreição. Para que você se torne uma nova pessoa, é necessário morrer e nascer de novo. E quero dizer aos senhores e às senhoras, morrer dói. Tirar a orelha, tirar o nariz, tirar a boca, arrancar a perna, dói para danado. Dói, amigo. Se parir, dói. Eu me pari. Eu me pari. Para você ser psicanalista, tem que se parir. Nascer de novo. E para nascer de novo, por que nasce de novo? Porque nada que está em mim presta. Eu tenho que nascer de novo. E eu tenho que me desconstruir, até morrer e nascer de novo. Até uma ressurreição psíquica. Não literalmente morrer, né? Lógico que eu não estou falando isso. Então, nessa fase oral, a gente tem colocado aqui a Melanie Klein, né? A relação dela com o seio, onde essa criança, a partir daí, ela começa a ter uma percepção sádica. Observe que lá atrás nós fizemos um tripé dos perfis que existem. Perfil da psicanálise, né? Eu falei que a psicologia, eu falei que a psiquiatria, a neurologia, ela trabalha com diagnóstico. Nós trabalhamos com diagnóstico, mas nós temos perfis, 3 tipos de perfis. Neurótico, psicótico e o perverso. Correto? Neurótico, psicótico e perverso. Mas eu falei que cada um desses grupos aí, desse grupo aí, neurótico, psicótico e neurótico, tem um tipo, ele vai desenvolver um tipo de doenças, um tipo de sintomas. Eu não digo doença, transtorno. Um tipo de transtorno ou um tipo de sintoma. Então, quando eu digo aqui que a partir dessa classificação, eu posso saber se o cara é psicótico, se essas doenças, se esses transtornos pertencem ao grupo dos psicóticos ou os grupos dos neuróticos. Neurótico é a maioria da gente, né? Então, a partir dessa fase oral que nós falamos aqui, começa a surgir as pulsões, que nós vamos ver mais adiante com mais profundidade. Então, essas pulsões, ela permeia os desejos. É como se fosse uma energia. Uma energia. É como se fosse a gasolina do seu carro. Você vai sair do seu trabalho para a sua igreja, ou de casa para a sua igreja. Você tem que calcular a gasolina que vai dar para chegar. Por isso que tem muitos desejos não realizados. Então, o desejo de viver nesse momento da fase oral, ele vem através da alimentação. Saborear.
Porque é nesse período que esse bebê ele começa a chorar, mamar, chupar os dedos, e a boca é o centro do universo. Do universo dele, né? Então, as principais referências desse bebê começam a surgir nesse momento. O mundo desse bebê começa aí, que fica aí em torno de 2 anos de idade. Então, nessa fase oral, veja como é importante, gente. Você que é pastor, que vai orientar a ovelha, você que tem uma relação com as pessoas, que quer contribuir, né? É nessa fase oral que é considerado o berço da personalidade. É nessa fase oral que começa a moldar as primeiras emoções do bebê. Eu vi, gente, crianças nessa fase aí de 2 anos de idade, 1 ano de idade, com aspecto de melancolia, tristeza profunda pelo abandono. E é exatamente aí, nessa fase oral, que pode surgir uma doença como borderline. E o que é o borderline? É uma situação limítrofe, que essa criança é abandonada pela mãe porque entrou em depressão ou porque questões outras. A mãe que deu o filho, a mãe que deixou o filho na creche. Essas crianças vão sentir uma dor tão profunda, uma dor emocional tão profunda, que ela vai começar a se mutilar, a cortar os braços. Você já viu isso aí já? E ela vai dizer que ela, sem saber, ela se corta porque a dor interior é tão grande que ela prefere cortar os braços para que essa dor externa seja maior do que a dor interior. No entanto, a dor interior prevalece. E ainda vai estudar esse sintoma mais na frente. E é exatamente nessa fase oral que vai aparecer algo biológico para lascar mais ainda, vou usar a expressão bem lascar, para aumentar mais a dor da pessoa, o desespero, chamadas amígdalas cerebrais. Amígdalas cerebrais. Amígdalas cerebrais, não é amígdalas, é amígdalas cerebrais. São 2 amígdalas que nós temos, que é a parte emocional, são parece 2 azeitonas que vai ter relação com o exterior. E as amígdalas cerebrais vai fazer com que essa criança fique roxa de raiva quando não é alimentada. Pasmem, é exatamente nessa fase oral que essa criança berra, que essa criança busca o seio, que essa criança inventa, que essa criança fantasia. Nessa fase oral, essa criança vai fantasiar. Eu tenho dito a alguns pacientes que quando esse menino não mamou, essa menina não mamou, ela é seca, ela não fantasia. Ela não idealiza. Então, esse seio vai trazer para essa criança vida. E ela vai começar a idealizar. Então, é a partir dessas emoções que ela tem, é a partir dessa fase que ela vai em busca dela mesma. Se você pegar uma criança de 1 ano de idade e colocar ela de frente ao espelho, ela não sabe que é ela não. Ela não sabe que é ela. Eu vou mandar para vocês aí a teoria do espelho, já já eu mando. Vocês vão ter material para trabalhar a semana toda. Então, como é que eu me enxergo que sou eu? Porque como é que eu sou constituído? Eu vou usar 2 formas de constituição psíquica. Vamos lá. Todos nós, você e eu, está deitado na cama, de repente, as pernas desaparecem. Você pensa que morreu. Ai, minhas pernas. Aí você bate as pernas na outra. Eu acho que já aconteceu com muita gente, né? Está deitada na cama, de repente as pernas sumiram. Aí a pessoa, opa, será que eu estou vivo? Você acorda não, está dormindo, está acordado, né? Fica meio perturbado, porque as pernas sumiram. Quando essa criança nasce, ela nasce desconstituída. E quem vai constituir, quem vai juntar os pedaços? A mãe. A mãe começa a abraçar,
começa a ajeitar, ela cola o braço, ela cola a perna, ela constitui essa criança. E a nossa imagem ela é constituída também de forma interessante. Quando você bota um gato no espelho, o gato não sabe que é ele. O cachorro não sabe que é ele. E a criança não sabe que é ele também, não. Que ela também não. Ela é constituída na hora que ela olha, próximo aos 2 anos de idade, quando alguém se atravessa no meio dela, ela olha para a pessoa e olha para ela. E ela começa a perceber que é ela. E essa constituição ela é feita como retalho de pizza, é por pedaço. E quero dizer mais, que você não é você. Como é que eu não sou eu? Porque o olhar que eu tenho sobre você, eu vejo você de um jeito, você se vê de outro jeito. Quando é que eu vou aprender isso? Quando me tornar sujeito, porque hoje eu sou pessoa. Você é uma pessoa, não um sujeito. As pessoas que estão aqui, eu acredito, não posso determinar. São pessoas, não são sujeitos. Há uma diferença de sujeito e pessoas. Há uma diferença de aluno e sujeito. Há uma diferença de trabalhador e sujeito. E nós vamos aprender aqui, gente. Então, essa fase do espelho vai ter 2 momentos. O reconhecimento da imagem e o reconhecimento da linguagem. Nessa fase oral. Ok? Essa fase oral vai haverá esse momento. Fase oral, dita, vou mandar material para vocês, vou mandar vídeo, vou mandar algo teórico, vocês dão uma lida, né? É importante isso aí do dia a dia, esse olhar, observar a criança, conversar com criança, é interessante, né? Para saber o que está dizendo. Com mães, você pastor, você teólogo, ou você dona de casa, você pode ter essa relação. Segunda fase da vida, a fase anal. Nessa fase, eu vou voltar um pouquinho aqui, só me permita, na fase oral. Existe uma fase, na fase oral, a parte sádica, sadismo. É quando a criança morde o seio da mãe. Ela quer destruir o seio. Porque essa criança, ela acha, na sua fantasia, no seu mundo de fantasia, ela acha que aquele seio é dela, não é da mãe. Porque ela bota a mão, ela encontra. Ela morde, ela destruiu esse seio. E depois ela bota a mão, o seio está lá. Então, ela constituiu esse seio. É a fase mais importante dos teóricos. Eu falei um, falo outro. O Winnicott. O Winnicott é a mãe suficientemente boa. O olhar da mãe sobre a criança. Eu falei na última aula. A mãe pega a criança, mete no peito e fica zapeando. E o filho se lascando lá, olhando para... Ele busca o olhar e não encontra. E aí nasce aí a chamada angústia. Qual a diferença de angústia e ansiedade? Quem pode me dizer aí? Alguém sabe? A angústia, eu falei aqui em uma das aulas passadas que começou com Freud, brincando com o neto dele, o carretel, né? E ele jogava o carretel ia para o neto, depois o neto jogava para ele, o elástico e o carretel. Quando o carretel ia até o neto dele, o neto ficava feliz. Quando o carretel vinha, ele ficava angustiado. Ele percebeu que essa angústia era a falta da mãe. Então, a angústia é algo imediato. Você tem um problema para resolver agora. Você vai ficar angustiado. Vai começar e vai ter sintomas biológicos, principalmente na área do estômago. Na área do estômago, você fica angustiado, querendo resolver aquilo e não pode, impotente. Ansiedade é algo que muitas vezes ela é invisível. Ela não está presente, mas você supõe que está. É você querer viver o amanhã agora, diferente da angústia. Depois você traduz isso aí de forma mais teórica. Terminado a fase oral,
fase anal. Eu estou monitorando aqui a hora, porque senão a hora passa rápido e não dá para fazer nada, né? Então, a fase anal, como eu falei na aula anterior, a criança, o bebê, que ela começa a 1 ano e 8 meses e vai até 4 anos, né? Eu tenho um filho de 5 anos aqui, ele saiu da fase anal, está na fase fala, que é um problema, a gente vai ver já com um pouco que é isso. A fase anal, ele controla as fezes com o seu próprio ânus. É a fase do poder. É a fase é meu. É a fase de dizer, esse lugar aqui é meu. De determinar o lugar. Quem tem filho nessa idade ou neto sabe disso. Ele determina que é meu. E essa fase aí pode trazer vários problemas, inclusive o sadismo anal. O sadismo anal. Eu falei anteriormente do sadismo oral. Sadismo anal. Porque essa criança pode desenvolver 2 problemas. Ele começa a saber que na hora que ele defeca, na hora que ele começa a fazer cocô, vai gerar um cuidado sobre ele. As pessoas correm para limpar ou para isso, para aquilo. E ele começa a brincar com cocô. Solta, não solta, solta, não solta, solta, não solta. Isso na área do inconsciente, é lógico. Então, existe outra questão aí que eu já participei de vários programas, né? E nos programas que eu participo, aqui em Recife, tinha um programa aqui chamado O Consultório da Graça, da Rádio Jornal do Comércio. Lá, todos os médicos, psiquiatras, psicanalistas estão lá falando, eu participando do programa, e me perguntaram, eu disse, olha, eu acompanho François Doutor. François Doutor diz que para ser mãe teria que ter uns 50 anos de estudo. Lógico que ela exagerou. Mas deveria ter um curso para ensinar a ser mãe. Porque a mãe não nasce com essa história de eu nasceu com com, algo nato. Não. Os animais, sim. O humano, não. Eu quero deixar bem claro aqui que existe uma diferença entre animais e pessoas. E humano. Né? O humano tem pulsão. O animal tem instinto. Animal nasce com a pré-codificação de instinto. Ou seja, as aves, ela nascem em alguns períodos. Os animais, eles transam pelo cio. O humano, não. Se você dá comida a um cachorro, a um elefante, ele vai comer se tiver fome. Se não tiver fome, não come. Mas o humano come em qualquer lugar. Achou gostou, achou bonito, vai logo lá comer. Por quê? Porque esses humanos têm uma coisa chamada neurônios espelho. Neurônios espelho. Esses neurônios espelho faz com que a gente deseje. Faz com que a gente, além de desejar, a gente se alimente. Você é capaz de se alimentar só em olhar. Você é capaz, por isso que tem o voyeur, aquelas pessoas que olham para as pessoas fazendo sexo e ficam satisfeitas, não precisa fazer sexo. Porque o cérebro faz a captação como aquilo já tivesse realizado. Você passa diante da academia, fica extasiado na academia, as pessoas malhando, e você fala assim, amanhã eu quero fazer academia. Você deseja. Neurônio espelho. Vamos ver mais na frente. Eu estou dando pinceladas aqui, porque senão a gente não chega a lugar nenhum. Então, gente, o que acontece aí? Quando você nasce, está lá com meses, lá, 2 meses, 3 meses, a criança nasce mole, né? Mole. E observe que vai passando o tempo, ela vai ficando durinha. 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 Esse processo começa na gestação. É um processo de melianização. Essa melianização, ela vai começando aqui no pescoço, ele vai ficando com o pescoço durinho, com o braço durinho, com a perna durinha, e mais ou menos aí, os 3 anos em diante, 4 anos,
ou antes mesmo, 3 anos, a criança começa a andar. Começa a andar antes, né? Mas ela começa a subir degrau. Na hora que ela subir os degraus, ela está pronta para ser desfraldada. Subir 3 degraus, ela está pronta para ser desfraldada. O que ocorre? A mãe desfralda o filho, a mãe ou cuidadora, desfralda o filho antes do processo de desfraldação, do processo da milenização. O que é que vai ocorrer? Essa criança começa a defecar nas calças e ela vai dizer: que filho cagão, isso é um cagão. Essa criança começa a aprender o cocô. Aprendeu um cocô, e aí ele começa, o bumbum dele começa a chatar para dentro, ficar chato para dentro. Ele vai se tornar um homem armário. Olha o que eu estou dizendo aqui, gente. Isso é ciência, hein? Homem armário, desbundado, que ele prendeu, e masoquista. Por que chama o guarda-roupa? Guarda-roupa que é guarda. Fulano é um guarda-roupa. Fulano é um guarda-roupa, é excelente para conselho. Você pode dizer, ele nunca vai dizer nada a ninguém. Ele guarda tudo, ele guarda tudo, mas sofre. Masoquista. Começou lá na infância, gente. Lá na infância, mal desfraudado. Vamos ver mais adiante em outros perfis. Então, nesse período, pode essa criança, ela pode relacionar esse período anal de fezes com dores. Ou seja, se ela começa a guardar, ela pode também doer na hora de defecar. E ela vai relacionar dor ao prazer. Por isso que eu peço a vocês que assistam o filme 50 Tons de Cinza. 50 Tons de Cinza. E vou passar outro filme depois para que você faça análise do que aconteceu ali naquela questão do sadismo e masoquismo. O sadismo, ele vai sempre buscar o masoquista. O perverso vai escolher sempre alguém que gosta de apanhar. É comum na relação... É comum não, né? É comum que eu falo de forma simbólica. É comum nas relações sexuais o homem dizer assim: bata na minha cara. A mulher bata na minha cara. Porque ele só sabe ter gozo com dor. Ou ela com dor. Porque nasceu aí nessa fase anal aqui, gente. Constituiu uma personalidade masoquista. E pergunto aos senhores e às senhoras: onde estão essas pessoas? Nas suas igrejas. Nas suas igrejas. Sentada no seu banco, você não sabe o que é. Pode orar, dar glória a Deus, aleluia, mas é a personalidade. E não venha culpar Deus por isso não, hein? Tire Deus dessa. É forte, né? O que vocês vão aprender aqui... Muda, né? Pode falar. E essa personalidade não muda, né, doutor? Não mudam. É personalidade. Você Pode pode ser ter o tratado, no caso. autoconhecimento, você pode ter autoconhecimento e você fazer controle dela. Controle. Se policiar. Controle. Quando você tem o autoconhecimento, você cresce. Então, essas pessoas estão assentadas na poltrona e na cadeira das suas igrejas. Estão servindo a vocês ao lado. Então, nessa fase oral, da fase infantil, dessa fase de 2 a 4 anos, ou você vai encontrar também um ano e 8 meses a 3 a 8 meses, aí não, é o período que essa criança vai começar a enxergar o outro também. Ela enxergou a fezes, mas ficou interessante. E vai começar a enxergar o outro. Vai sempre chegar uma criança e dizer assim: eu quero esse brinquedo para mim. Não, esse aqui é meu. Não é assim que acontece? Vai haver um duelo. E daí pode surgir também os comportamentos narcísicos. Mas eu não vou falar isso agora não, tá? Nesse período, ele sabe que tem o outro, e que ele não é o universo do mundo. Porque aos 2 anos de idade, o bebê acha que é o dono do mundo. E a partir daí, ele sabe que é
que existe outra pessoa no pedaço. E daí em diante dessa idade, pode surgir problemas de sistema nervoso central seríssimo, onde a criança não sabe controlar as suas emoções. Aí vai ter fase de birra, complicado, uma confusão do diacho. Mas nós vamos falar mais adiante disso aí. Vamos correr, porque tem muita coisa pela frente ainda. Terceira fase fálica. Nessa fase, Freud começou a estudar essa fase de uma forma muito peculiar, porque ele percebeu que a criança, aos 4 anos de idade, aos 3 anos, 8 meses, ele começa a perceber a diferença entre a mulher e o homem. E ele começa a ter uma relação masculina ou feminina nessa hora. E aí, que vocês gostem ou que não gostem. Eu não estou aqui para agradar, estou aqui para mostrar a ciência. Surge aí a questão do homossexualismo. Você nasce homem, macho ou fêmea. Eu tenho artigos aí, eu mandei para vocês aí, coloquei no grupo um artigo meu. Desse artigo meu, você vai encontrar dezenas de artigos. Entre eles, eu falo sobre isso. Você nasce macho ou fêmea, mas sexualidade não. Sexualidade ela vai ter em 2 momentos. Nessa fase fálica e na fase da adolescência. Porque poderá, na fase da adolescência, existir uma regressão primária, ou seja, eu faço uma conexão entre a minha infância, exemplo, o abuso sexual nessa fase, violentação sexual. E aí, meus queridos, em 1900, Freud escreve essa linda obra chamada Análise de homofobia em um menino de 5 anos de idade, Pequeno Hans. Exatamente isso que eu queria discutir com vocês, essa questão do menino Hans de Freud. Olha, eu tenho um filho de 5 anos de idade. Ele está aqui na outra sala. Eu estou em casa hoje, não estou no consultório, não. Ele está aqui do outro lado. E eu estou passando exatamente, não igual isso aqui, mas por algo semelhante. Ou seja, a criança dessa idade, ela percebeu que é homem, que tem o pipi, que tem um pênis e que a mãe tem uma vagina. E essa criança resolve se apaixonar pela mãe. Ela gosta do pai, mas gosta da mãe. E ela entra numa confusão psíquica. Ela começa a sofrer. Por isso que eu entreguei a vocês o Complexo de Édipo. Mandei lá atrás para vocês. Complexo de Édipo. Mandei para o grupo. Complexo de Édipo. Não sei se leram aí. O que aconteceu com o Pequeno Hans? Eu vou sintetizar, mas era bom discutir esse livro, discutir como caso. Nós, como caso. Porque eu acho que isso aqui é fundamental para o conhecimento de todos que estão aqui. O que aconteceu com o Pequeno Hans? O Pequeno Hans, ele começou a perceber o seu pipi, vendo a mãe tomando banho. E ele perguntou: mamãe, a senhora não tem pipi não, é? Tenho, mãe, tenho pipi, sim. E essa faz pipi por onde? Faz pipi por trás, é? Veja aqui só, ele tinha 3 anos e meio, quando ele fez a pergunta. 3 anos e meio por aí. E aí o Pequeno Hans, na sua curiosidade, ele vê um cavalo. E ele vai ver o quê? O pipi do cavalo.
o pênis do cavalo. Ele compara o pênis do cavalo com o seu pênis. O que acontece com esse pequeno Hans? Ele se sente o quê? Castrado. Ele começa a olhar para a mãe, para o cavalo e para ele. Por que existe? Gente, aqui é psicanálise, tá? Você pode ser pastor, pastora, aqui é psicanálise. Psicanálise não tem fronteira. E a linguagem, às vezes, não é muito cristã. Mas a Bíblia diz que Jesus desceu ao inferno. Por que ele desceu ao inferno? Então, por que existe a síndrome do pênis pequeno? Por que tanta importância ao pênis? Por que eu tenho que ser macho, contar vantagem, que eu peguei de sei quanta, que eu transei de sei quanta, que eu tenho amantes? Porque eu fiz. Qual a importância real desse pênis? E qual a castração que essa mulher se sente? E por que se essa mulher ela começa a se enfeitar toda, a se empoderar, a compensar? Eu dou uma parada para você pensar, né? Você fica pensando aí. O que acontece com esse Hans, com esse menino? Ele, de repente, começa a ter desejos da homossexualidade. Ele começa a abraçar o menino e dizer, eu amo, eu gosto de você. Por que os meninos estão sempre com o menino? E as meninas estão sempre com as meninas? Por que o menino, por que o adulto, vocês homens que aqui estão, vão para o banheiro masculino e faz xixi aqui ou tá ali? Por que não faz junto? Por que vocês não fazem junto? É chocante isso, é? Você não faz xixi junto, mas a mulher faz junta. A mulher tira a roupa na frente do outro. O homem não tira. Professor, Pois não. eu queria fazer uma pergunta ao senhor. Pode perguntar. Eu queria fazer uma pergunta em relação à confusão de uma criança com essa situação onde agora duas mulheres fazem um casal e onde uma mulher, já uma criança já sabedora, né, da situação, e um homem tem pipi e a mulher não tem o pênis, e aí fica essa situação agora, duas mulheres cuidando de uma criança. Como fica a cabeça de uma criança dessa vendo essa situação? Olha, esse pastor que eu falei agora, me parece que o livro na próxima vez eu trago o livro aqui. Sintomas do psicanálise, sintoma dos pais, doença dos filhos. Sintoma do pai, doença dos filhos. O que é que ele diz? Isso eu tenho que sair de Freud para ir para Lacan um pouco. Então ele começa a dizer que primeiro que casal são gênero diferente. Isso. Mesmo gênero é dupla, não é casal. Eu chamo de pareia. Pois é. Então, o que é que se entende por isso? O que acontece com a gente, igreja, é que a gente não sabe nada. A gente está além, a gente está aquém. Existem poucos cientistas que conhecem do riscado. A maioria é analfabeto. Diz que é cientista, mas não é. Aí não argumenta. Essa defesa aí de gênero aí do Congresso é um bando de gente que sabe nada. Vai discutir, mostra a Bíblia como fonte de referência. Mas nada. Essa é a grande questão. Então, eu teria que falar mais tempo para explicar isso aí, mas eu vou explicar resumindo. Então, segundo as teorias psicanalísticas, de psicanálise, tem que ter uma referência masculina e feminina na criação de uma criança, na formação da criança. Onde a mãe ela tem um papel de
fomentar o ego. O ego. Nós falamos anteriormente sobre o aparelho psíquico. O ego. A mãe é responsável pela autoimagem da criança. A mãe é responsável pela autoconfiança da criança. Quando essa criança não tem relação com a mãe, ela é fragilizada. E o pai, a referência dele é o superego e o mundo. É o pai que leva a criança para jogar bola. É o pai que leva a criança para a rua. Como tradicionalmente nos bailes, no baile de formatura, no casamento, é o pai que entrega a noiva ao outro homem. É o pai que entrega, que apresenta a filha à sociedade. Esse é o papel do pai. Então, existe a referência masculina e a feminina. E essa referência deve existir. A tendência dessa criança é seguir o mesmo padrão. E essa criança não tem lastro egóico, não tem lastro psíquico para enfrentar uma situação dessa. Porque os juízes que fazem isso não entendem nada também. Não entendem nada. A maioria não entende nada. E nem se assessoram. Quando ele podia buscar assessoria para dar um parecer dentro de conhecimentos científicos. Como é que se forma a psique de uma criança? Que nós estamos vendo aqui agora. Como é que se constitui as questões, além das psíquicas, as psicológicas da criança? Essa parte cognitiva da criança. Como é que é formada? Em que idade é formada? Que referência eu tenho que ter para ter um critério de saúde mental? Saúde mental não existe, né? Eu falo porque é cultural, mas não existe saúde mental. Então, se é proibido biblicamente, também a ciência não compactua com isso. A ciência mostra que existem aberrações. Eu falo sobre isso. Existem aberrações. Aberrações. Quando a criança... Tem agora um vídeo que eu falei sobre isso, onde uma criança de 8 anos de idade está saindo do gênero feminino para masculino, com o apoio de psicólogo e da mãe. E quem é que cuida dessa criança? Essa criança não tem equilíbrio. Ela não tem a personalidade formada para isso. Por quê? Vamos lá. Se eu vou para a parte da neurociência e da biologia, o cérebro da gente só é constituído aos 23 anos de idade. O nosso cérebro é formado aos 23 de idade. E as questões psíquicas, aos 40. Por isso que uma pessoa só pode ser candidata ou candidato a presidente da República aos 35 anos de idade. Porque até então ele não pode ser. Uma criança de 13, 14 anos não tem um cérebro formado ainda, porque o cérebro é constituído de trás para frente. E a parte da constituição frontal não tá ainda. E o corte cerebral pré-frontal não está feito ainda, onde aí se toma as decisões. Então, essa criança não pode tomar decisão. Como é que se pega uma criança de 8 anos e se induz essa criança, autodefesa, para um caminho de mudança de sexo? Isso não existe. Agora, quais são os argumentos científicos? Não adianta o pastor ficar com a Bíblia na mão, gritando na porta do fórum, que ele não vai resolver nada. Ele tem que mostrar artigo científico para mostrar que aquilo não pode. Não pode, não é começar com grito, é com ciência, é com argumento. Quando o senhor concluir, eu também quero falar. Quero fazer uma pergunta. Boa noite. Boa noite. Posso fazer? Pode. Eu assisti às aulas anteriores, eu sou Mércia Milanês, e eu queria fazer algumas perguntas, eu tenho várias que eu anotei. Uma das perguntas é sobre mãe, que o senhor fala que a mulher se realiza em ter menina, né? Porque brincou na infância. Sim. Aí a pergunta que eu quero lhe fazer é: há mulheres que não querem de forma alguma ter filha mulher. No meu pensar, e quando eu estudei as suas aulas, eu não sei se estou certa, mas o que eu pensei foi, eu conheço pessoas que ela não teve infância e ter brincado de boneca, ter vida da infância. Foi trabalhar aos 9 anos de idade, e essa pessoa, ela nunca quis ter filha mulher. Ela tem 2 filhos homens,
e ela não suporta a ideia, nem suportaria a ideia de ter uma filha mulher. Eu pensei o seguinte, pelo que eu ouvi nas aulas, é que por ela não ter tido esta infância, ela não ter tido essa oportunidade de brincar com boneca, de ter esse contato, ela se frustrou nela e logo ela não quis ter filha mulher por essa razão. Eu até coloquei, mulheres que não teve infância brincando de bonecas, logo ela não vai querer gerar mulheres, ela vai querer ter filho homens. Eu não sei se eu estou certa nessa colocação. Certíssima. Parabéns. Obrigada. Certíssimo. Obrigada. Certíssimo. E a Parabéns. outra pergunta, Parabéns pela obrigada. constituição desse. Você chegou sozinha a isso. Isso é aprendizagem, gente. Isso é aprendizagem. Eu estava Isso é estudando, aprendizagem. estudando. A outra foi o seguinte, a pergunta foi sobre esquizofrenia, porque a gente estudando, a gente vai ver que ele tem começa aquele surto dele, eu posso falar até assim, a descoberta, e começa a criação dela dentro do indivíduo, dos 13, 14 anos até os 17, depois vem aos 28. Mas eu conheci uma pessoa, e foi até da minha família, já morreu, e ele nunca tinha tido, nem na família tinha tido, e aos seus, acho que 50 anos, 50 e pouco, ele teve um problema sério, que ele foi diabético, hipertenso, eu vou resumir. E perdeu o pé natal, e ele passou um período internado, e ele teve um surto de esquizofrenia. Nesse período, eu não tinha esse entendimento, que um pouco que eu estou tendo hoje, mas o que eu fiz? Eu fui do lado espiritual mesmo, e fiz assim, fiz 3 dias de jejum, juntei um grupo, fui ao hospital, e em oração até, né, estou falando totalmente espiritual, orei ao Senhor e disse assim, que eu não aceitaria aquela situação, porque na minha família não existe isso, não teve aquilo. E se aquele fosse demoníaco, ia sair. E nós fomos ao hospital, fiz um grupo muito grande, e conseguimos entrar como pastores, fui lá no Dom Helder, e quando nós chegamos ali, e já fomos entrando em oração, e não deixei ninguém, nem de verdade, nem falar com ninguém assim, tipo, Pai do Senhor, beijinho de sinal, que a gente está no propósito. E ali o Senhor libertou aquele moço, mas ele via vultos, ele mordia, ele ficou amarrado, ele desconhecia, ele deu vários murros em várias pessoas, e ninguém conseguia mais chegar perto dele. E só depois desta oração, que nós oramos, fizemos 3 dias de jejum, eu vi, aí o moço foi libertado, não só ele, como algumas pessoas que estavam ao seu redor. Aí a minha pergunta é, o porquê aconteceu isso? Foi o trauma que ele teve por de ter descoberto uma diabetes e ele não ter mais condições de fazer algumas coisas que fazia, tipo, ele jogava bola, que ele era juiz de futebol, ele tinha moto, e ele se frustrou nisso tudo, porque ele paralisou a vida dele e teve esse surto, pode ter sido isso? Como é teu nome? Mércia Milanês, sua serva. Você fez que curso, Mércia? Não, eu só fiz, eu estou terminando o bacharel em teologia, e agora eu estou começando o psicanálise com a neuro, né? Com a neurociência. Nasce aí um psicanalista, você. Não estou brincando, não. Deus abençoe. Parabéns aí pela sua intervenção, seu não medo de falar, né? E falar o que pensa. Veja só, Mércia, o que acontece é o seguinte, na minha teoria, eu posso estar errado, mas a teoria é minha, é um conselho meu, ninguém fica doido depois de velho. Sim. Então, o que aconteceu com ele? Logicamente que houve aí, o que é um trauma? Trauma é aquilo que eu não conheço. Eu tenho um trauma de barata. Não é trauma, isso é fobia. Sim. Que é um trauma, mas não um trauma, é algo que está no inconsciente. Então, o que aconteceu aí? O que aconteceu aí foi um transbordar das emoções, onde ele teve um surto psicótico. Olha, o surto psicótico, eu disse aqui na outra aula, é temporário. A esquizofrenia é permanente. Tanto é que passou. Eu também acredito em milagres. Então, isso pode ser um surto psicótico ou pode ter sido uma possessão maligna. E você foi lá e resolveu. Foi dessa forma. Vou continuar minhas perguntas, viu? Eu estou nessas dúvidas porque eu vi que, gente, olha, vocês me perdoem, mas é a primeira aula que eu estou participando online, ao vivo, e eu assisti as outras aulas e estou tirando essas dúvidas porque eu sei que vai começar um novo módulo. Para não quebrar o vínculo do novo módulo com algumas perguntas das aulas anteriores, eu estou fazendo hoje.
A outra pergunta foi assim: por que é que uma criança adulta ela mentiu a vida inteira e depois de adulta ela continua com essas mentiras? É uma defesa? Não, é um transtorno. É um transtorno. É um transtorno. Eu Essa tenho, criança não foi criada eu por tenho que ti. analisar caso a caso, eu não posso universalizar, né? Eu não posso universalizar, tem que ser caso a caso, né? O que é a mentira, né? Eu tenho um vídeo, eu vou mandar para você uma aula que eu dou sobre mentira, Pode dar. tá? Eu vou mandar para você. Então, Vou ficar entre os grata. perfis da psicanálise são três: oral, o neurótico, o Sim, psicótico e o perverso. O e mentiroso é o perverso. perverso, né? É perverso, né? É o perverso, é o psicopata, né? Ele, ele, é, Porque ele ele, faz é, ele é aquilo movido só é pela para o seu mentira. bem, né? Ele Ó, prejudica o outro, mas trazendo para o seu bem, que é o seu exatamente, bem-prazer. exatamente. Hum, Deixa eu aí, continuar aqui essa fase aqui da fase fálica. Nessa fase fálica aqui no livro de Hans aqui, então mostra o seguinte, que começa a desenvolver nessa fase aí o medo, a fobia, nessa fase fálica aí, a fobia. Hans começa a se sentir castrado, né? Porque ele começa a ver que não tem pênis. Então, por que essa castração? Por que ele começou a perceber que foi castrado? Só pelo tamanho do pênis? Não. Porque ele desejava o quê? A mãe. Então, teoricamente, na sua fantasia, o pai castrou ele, né? O pai castrou. Então, houve a castração. Então, os homens, o tempo inteiro, ele dá com a impotência. Aí, Cialis, Viagra, não sei o quê. Quer dizer, a prótese do homem é o remédio. E a prótese da mulher é o dinheiro, a fantasia, o shopping da vida. é verdade. Então, gente, o que se vê por aí, se vê por aí, são coisas bastante interessantes que você pode fazer análise sobre isso aí. Então, a gente tá concluindo aí esse primeiro módulo para ir para o segundo módulo. Tem uma coisa interessante que é a questão do medo, né? A questão do medo. O medo é salutar. O medo ele é salutar. Mas o medo exagerado, ele se torna uma fobia. Então, eu mandei para no grupo hoje uma moça que tinha síndrome do pânico. Vocês viram ouviram, está lá no grupo. Uhum. E ela foi tratada por mim. Ela tinha ido a psiquiatra, a psicólogo, tinha o escambau. Essa moça que está aí nesse vídeo, ela não identificou-se, mas ela chegou no meu consultório. Tudo isso tem a ver com a infância, gente. Chegou no meu consultório aos 30 anos de idade, 30 anos de idade, e desde os 12 anos, ela perdeu a audição. Casou-se aos 14 e aos 18 separou, porque ela não conseguia ouvir, falava com dificuldade. E estudou e passou no concurso do Estado, por cota de deficiente. Aqui é estudo de caso, hein, gente? Estudos de caso. Cota de deficiente. O que aconteceu? Ela ia trabalhar uma semana, não ia outra, porque ela começou a ter fobia. Fobia social. Fobia social quando tem 3, 4 pessoas, já fica complicado para ela. Desmaiando, não conseguia dirigir, não conseguia ir para a igreja mais, e vivia entre psiquiatra, psicólogo, terapia e nada. Ela me chegou aos 30 anos de idade lá e houve uma vinculação, houve um vínculo entre o paciente e o terapeuta. É necessário que haja um vínculo. O que é vínculo? É quando você se relaciona bem com o outro. É como o pastor e a ovelha. O pastor e a ovelha têm um vínculo. Quando o pastor tem relação com essa ovelha, cria um vínculo. Então, criou um vínculo, um vínculo terapêutico. Criou esse vínculo terapêutico. Por que criou o vínculo terapêutico? Exemplo, chegou o paciente para mim, no primeiro dia que chegou, olhou para minha cara e disse assim, não vou ficar aqui não, vou embora.
Não é olhar para a cara do outro. Então, tem uma técnica que vocês vão aprender. Através dessa técnica, você começa a criar vínculo com o outro. Ok? Criou vínculo comigo e, durante 6 meses de terapia, ela fez uma cirurgia, fez um implante. Nesse implante, ela começou a ouvir. Ora, ela passou 12 anos fazendo terapia e não faz implante nenhum. Por que ela fez implante comigo? Porque houve uma constituição egóica. O que é uma constituição egóica? O que é o ego? Vamos lá. Deixa eu botar aqui. Está aqui. Isso aqui é o ego. Então, isso aqui aguenta muita coisa. Significa que esse ego é forte. Se eu colocar esse livro aqui e botar outro em cima, não vai aguentar. Esse ego é fraco. Então, a constituição egóica, eu falei aqui, que começa lá na questão materna com a mãe, na relação com o seio, na fase oral, na fase anal, na fase fálica. Essa fase aí vai constituindo o ego da pessoa, vai formatando o ego da pessoa. Porque o ego é o gerenciamento que eu vou ter sobre as emoções. Tem gente que explode quando diz assim, olha, fulano morreu, ai meu Deus, e outro segura o tranco. Chora, mas segura o tranco. O ego fragilizado. Então, quando essa pessoa chegar ao seu consultório, você tem que formatar esse ego. Ou seja, se você tem uma mesa que o tampa de papelão, se você precisar qualquer coisa em cima, desaba. Você tem que pegar esse tampo de papelão, tirar e colocar. Se as pernas de isopor, tem que colocar de madeira. Ou seja, sintetizando, se você vai a um dentista, está com o dente inchado, quando você chega num dentista, está com o dente inchado, pede para arrancar o dente, ele arranca, quem pode dizer? Arranca não. Arranca não. Ok. Muito bem. Então, como é que o cara chega no seu consultório e diz um bocado de coisa e você diz a ele, você vai tratar, você tem que tratar dele, tem que constituir o lastro dele para que ele suporte aquilo que está por vir. Você não pode despejar. Ou seja, você vai para o médico, no primeiro dia ele faz o exame, está com câncer. Ai, meu Deus! O médico não poderia dizer isso nunca. Tem que preparar aquele paciente para dizer que ele tem câncer. Ok? Nesse caso, é uma relação da psicologia, não é nem da psicanálise. Hein? Mas a questão do egóica é da psicanálise. Então, essa questão egóica, esse lastro egóico, ele tem que ser formatado. Formatado. Essa questão egóica. Então, a questão do medo, voltando aqui à questão do medo, o medo, ele é importante para que você possa trabalhar esse medo. Eu vou encerrar aqui para vocês fazerem pergunta. A minha filha é psicóloga e ela me disse assim, meu pai, o que é que eu faço para a questão da frustração? O que é frustração? Toda pessoa frustrada se lamenta, porque geralmente a pessoa frustrada está se lamentando, perde o emprego, fica se lamentando, chorando, não elabora o luto. Então, a grande questão é que todo mundo tem que se frustrar para criar casca, para criar base. É através da frustração que você dá meia volta e você elabora e consegue buscar novos horizontes. Então, fugir do medo não é salutar. Depois nós vamos encontrar aqui um teórico que vai falar sobre o medo e vocês vão gostar muito do que o teórico vai dizer. A minha ideia aqui era fazer uma leitura aqui desse livro aqui, mas eu vou fazer a leitura e vou deixar no grupo para que vocês possam ouvir a leitura que eu vou fazer e debater essa leitura. Agora, vamos lá. A gente está quase encerrando a aula, mas tem mais coisa para a gente falar. Professor, primeiro, posso fazer outra pergunta? Pode. Ainda também sobre a aula anterior, veja. Eu conheço uma pessoa que
foi abusada sexualmente por muito tempo na infância. E depois de adulto, homem já formado, mesmo assim, acho que tem seus 40 e poucos anos, e eu entrei nesse casamento para conversar com o casal e por causa disso. Eles me procuraram para conversar comigo. Na verdade, eu fiquei muito desesperada que eu os conheço há muitos anos. E o que aconteceu foi que, depois de muito tempo, ele um dia entrou no banheiro, vou falar bem claro aqui, porque o senhor fala também com muita clareza as palavras. Ele entrou no banheiro, e ao entrar no banheiro, ele viu um rapazinho afeminado, e ele abusou daquele menino naquele dia. Só corrigindo, é efeminado. É afeminado, né? Pronto, viu um rapazinho, e ele abusou dele nesse dia. Obrigado pela colocação. E ele abusou do rapaz. Agora, fez isso só uma única vez com esse rapaz, não fez mais. Passou confessou, conversou e tudo mais, conversou com a esposa, aceitaram. Ela sabia que ele tinha sido bulinado por muitos anos, sabia da frustração que ele tinha. Inclusive, eu aconselhei na época a procurar psicólogo para poder ele fazer psicoterapia e conseguir se libertar desse trauma, dessas frustrações que ele passou na infância. Isso acontece. Aí a pergunta que eu quero fazer é não somente dizer assim, pessoas que foram abusadas, elas podem fazer isso como se fosse uma forma de, eu vou falar assim, de descontar, vou fazer com alguém porque fizeram comigo? Inconscientemente, sim. Mas, por isso que eu pedi para assistir o filme 50 Tons de Cinza. Né? Eu quero que vocês aprendam por si mesmo. É um filme meio sacana, mas aqui não tem isso, não. 50 Tons de Cinza. Então, o que acontece hoje, gente? Existe um índice muito grande de pedofilia. Pedofilia. Os pedófilos estão em todo canto. Então, geralmente um pedófilo, ele nasceu exatamente num estupro qualquer. Ele nasceu na infância. O pedófilo, ninguém nasce pedófilo. Sim. Ninguém nasce pedófilo, se cria pedófilo. Nós vamos saber aqui durante o curso, vai ter como a gente explicar. Então, a gente tem que ver aqui, são os perfis, né? Os 3 perfis da psicanálise. Nos perfis você vai surgir a doença. Então, você vai saber aqui que a parte masoquista, o sádico, ele é perverso. O sádico, ele é perverso. Então, ele está na linha do perverso. Mas você vai ver aqui o neurótico, as neuroses. A neurose, ela surge aí. As neuroses surgem aí, nessa fase aí. Nessas 3 fases, a incubação das neuroses começa aí. Então, quando acontece comigo aí, nessa fase das neuroses que está acontecendo comigo aí, na relação da fobia, a fobia, o medo excessivo, é a neurose. Que está muito ligada à questão oral, que é a questão oral, está ligado ao neurótico, neurose e neurótico. Então, você não vai dizer que o cara é neurótico e ele é psicótico. O cara está na esquina fazendo cara de boca. Mania. Ele é psicótico? Não, ele é neurótico. Neurótico, ele tem cerimonial, exemplo. Na igreja, está cheio de neurótico na igreja. Senta na mesma cadeira, mesmo lugar, canta os mesmos hinos. Eu adoro esse meu aparecio. Eu me converti com isso, é neurótico. Faz o mesmo gesto. Só um minutinho só, pode fazer, só um minutinho. O mesmo gesto. Aí o cara lá fora, ou a mulher lá fora, ela é caladinha. Na igreja, ela roda a baiana. Ela grita, aleluia, glória a Deus. Histeria. Histeria, pode falar. A outra pergunta é sobre pessoas que elas vivem para atrair. Traírem, que eu digo assim, casal. Não em outros aspectos, tem muitos tipos de traição. Mas eu falo assim, homem e mulher.
eu conheço várias pessoas, dentro da igreja, que eles já foram disciplinados, eu acho que não tem mais nem disciplina para fazer com eles. E eles continuam a fazer isso, eles passam, às vezes, 6 anos, 4 anos, mas depois, em seguida, eles voltam a fazer isso. Como a gente poderia ver uma pessoa desse tipo? A personalidade dele, Perverso. 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 Agora, vamos ver mais adiante o traço da perversidade, né? Os traços da personalidade que vamos estudar no outro módulo. Agora, tem duas coisas aqui interessantes para a gente aqui, gente, que é a questão seguinte: é a psicoterapia e a análise. Psicoterapia está mais ligado aos psicólogos e a análise ao psicanalista. O psicanalista, ele é doutor em análise, porque ele vai buscar o inconsciente, as origens. A psicoterapia, e os psicólogos vão ficar bravos comigo, ela anda no raso. Ela anda no acontecimento do luto que aconteceu agora, não nas causas. Ela vai analisar a dor desse momento. Ela vai analisar, e nós vamos analisar o sujeito. Há uma diferença de sujeito e de pessoas. Sujeito é todas as pessoas que foram terapeutizadas, porque ela começa a ter outro olhar sobre si mesmo. Ela se enxerga de forma diferente. É uma da definição do sujeito. Deixa eu passar aqui alguns livros aqui que eu vou. É importante que vocês comprem barato, parece que ou tem aí de graça na internet. Você pode ver. Histeria de Freud. Eu acho que tem, é de bolsa, esse livro é barato. Ou tem na internet de graça, viu? A obra completa de Freud. Você bota aí que aparece. Eu vou dar depois para vocês esse. Freud. Histeria de Freud, é importante. A introdução ao narcisismo. Freud. Esses dois livros estão ligados ao que nós falamos agora aqui, viu, gente? As três primeiras fases. Porque na fase fálica vai surgir aí a fase do Édipo, que eu falei agora de Hans, do Édipo, da paixão pela mãe e da paixão pelo pai. E quando esse menino se apaixona pelo pai, no lugar da mãe? Então, os transtornos psíquicos ou os transtornos mentais, eles sapateiam, eles dançam, ele vai um zigue-zague nessas três fases. Vai surgir nessas três fases. Oral, na fase anal e na fase fálica. Essa fase fálica é a fase do poder. Eu aconselho vocês a ler o meu livro. Os livros já estão disponíveis com o pastor Delberto. Vocês podem pegar, disponível para vocês que estão matriculados. Vocês podem ler. Vocês vão ler num momento só. O livro é fácil de ler. Não porque eu fiz, não porque eu escrevi, mas é fácil de ler. Então, gente, nesse momento, a gente pode fazer uma revisão do que foi dito aqui agora, porque na semana que vem vai ser mais difícil, hein? Se está achando difícil agora, na semana que vem vai ser mais difícil ainda. Que é a fase que vocês têm que ter conhecimento para ir para outra fase. Então, vamos aqui tirar alguns momentos de perguntas e respostas, onde a gente pode debater isso aí. Eu tenho uma pergunta. Por favor, pode fazer perguntas. Eu posso tenho uma fazer mais. pergunta. Veja só, eu conheço uma moça que ela tem mania de dizer isso, e a internet está cheia disso. Eu quero saber se isso é correto. Eles dizem que há o narcisista e há o narcisista social. Não. Isso existe. Tem narcisista. Social, não. Narcisista. Narcisista é a pessoa mais difícil de lidar, né? O narcísico. É mais difícil de lidar. É bom você ler o conto de Narcísico. O conto de Narcísio. O conto de Narcísio. É interessante ler. Como é o nome? Está disponível na internet. Como é o nome? O conto de Narcísio. Narcísio. O mundo, né? Certo. Obrigado. Está na Obrigado. internet. Tem internet escrito e tem internet também em áudio. É interessante. Olha, vocês que querem aprender um pouco mais, vocês podem pesquisar na internet as obras de Freud. Agora não leia todas não, tu leia só essas, senão você não vai entender. Leia a Histeria e leia a Introdução ao Narcisismo. Né?
O narcisismo, você vai entender o narcisismo, assista normalmente, assista 50 Tons de Cinza. Tá ali o narcísico ali. 50 Tons de Cinza. Agora, por favor, me mande o material, porque eu vou fazer a revisão do material entregue, que foi o que eu pedi em relação às películas, aos filmes que eu já entreguei a vocês, que é A Mente Brilhante e Coringa. Tem tudo a ver com o que nós estudamos aqui agora. E agora 50 Tons de Cinza, que aí vai fazer parte do narcísico. E eu vou passar também de histeria, para você entender o que é histeria. A histeria, as pessoas, antigamente, Freud, quando... Porque como é que surgiu a psicanálise? Eu não posso falar mais não, porque é a próxima aula. Mas surgiu mais ou menos por aí, né? A questão da histeria, ela é a questão que vem do útero. É o sangue no útero. Aí tinha uma teoria que o homem não tem histeria. Homem também tem histeria. Homem também tem histeria. Histeria é... Aí você tem a Bíblia como referência aí. Histeria é tudo aquilo que é volumoso, que é muito grande, faz muito barulho, mas não tem conteúdo. No caso da árvore que não tinha fruto. Ok? Então, o que é a histérica? O que é a mulher histérica? Vamos lá para a mulher histérica. A mulher histérica é aquela que vai para a cama com o homem, ela grita, ela esperneia, mas não chega o prazer. A mulher histérica é aquela que ela nunca se entregou ao homem. Ela é virgem na alma. Interessante. O professor Ednásio, Pois não. eu tenho uma pergunta bem assim direta em relação à aula. Veja, você passou o filme Uma Mente Brilhante e você fez um esquema, uma estrutura de 4 perguntas. E nós assistimos a película e desenvolvemos a resenha com base nessas 4 perguntas e entregamos o trabalho. Você agora solta o filme Coringa, pede para a gente assistir o filme Coringa, pede para a gente assistir o filme 50 Tons de Cinza, mas e qual é a estrutura? Quais são as perguntas? O que você quer desse filme? Norteie isso, por favor, como você fez com Uma Mente Brilhante. E qual a data para entregar? O Coringa eu já entreguei. O Coringa eu coloquei lá, eu acho. Coloquei no grupo. E Colocou o filme no grupo, mas não colocou assim as perguntas, Não como coloquei, você não? fez Eu vou Uma ver. Mente Eu vou ver. Brilhante. Eu vou ver e vou colocar. Se eu não coloquei, vou colocar. Vou colocar as perguntas e vou colocar. Vê só, como tem alunos atrasados, a ideia era hoje todo mundo entregar. Entregar tudo. Então, a próxima aula eu quero todos os relatórios da minha mão. Todos. Relatórios dos filmes, porque eu vou dar nota. A próxima aula. Que eu vou começar um novo assunto. Esse assunto, o primeiro período, o primeiro módulo não morreu. Está morrendo agora. Pergunte agora. Graças a Deus que eu creio na ressurreição. Ô, professor, boa noite, a paz para todos. Nós temos um prazo máximo, que seria hoje, para entregar, mas isso vai dar um prazo até quando, no máximo, entregar para o senhor. Eu preparei o material direitinho, porém ficou no outro computador do trabalho, e eu não... De fato, eu me enrolei. Mas está pronto. Eu tenho prazo até quando, no máximo, mestre? Quinta-feira, até a próxima aula. Me ajuda, por favor, eu vou fazer tudo de uma vez. Tá bom, até Deixa eu dizer a vocês aqui. Deixa eu falar com vocês aqui. Isso aqui, gente, é uma nova caminhada de vida. É uma nova caminhada de vida. É para quem quer. É para quem quer mudança de vida. É para quem quer ter novas lentes, enxergar novas lentes. Enxergar a pessoa de forma diferente. Se enxergar, se autoconhecer. E partir para uma vida. Foi assim que eu comecei também. Quando, há anos atrás, pastor Delberto, eu tinha feito alguns cursos superiores, o pastor Delberto me chamou para fazer um curso de psicanálise. Eu disse, vou fazer nada. Quem sabe da alma é Deus. Freud sabe de nada, aquele é um idiota. Está eu aqui.
Doutor Adinásio. Fiz mestrado, doutorado e por aí fui. Existe uma resistência em mim em relação a isso. Pode falar. Eu tenho uma pergunta da aula da semana passada. Eu vejo a necessidade de as pessoas, nós que estamos aqui na pós-graduação de Ciência da Religião, foi muito bom nós termos feito a teologia, né, para termos uma apologética, porque se a pessoa não tiver uma apologética e entrar num curso desse, a gente se embaraça, né? Por isso a necessidade de ter uma apologética, né? Isso é a defesa da fé daquilo que acreditamos acerca da Bíblia, né? Professor, eu tenho uma pergunta para fazer. Pois não. A esquizofrenia, ela é passada de pai para filho, na parte ela é passada de pai para filho, ou ela pode desenvolver independente disso? Vamos lá. 2 livros aqui. Neuropsiquiatria Clínica, tá aqui. Ok? E o outro é Conduta Psiquiátrica. Ok? 2 livros aqui. Essa área aqui estão na área médica. Esses 2 livros estão na área médica, para psiquiatra. Nós estamos fazendo psicanálise, certo? Um dos caras que mais estudou esquizofrenia vem lá de trás, mas foi William Reich. Reich, ele tem um caso de cura da esquizofrenia. Não foi cientificamente provado, mas Reich é o cientista, o patinho feio da história, porque ele é mais complexo que Freud. Reich era... As pessoas falam que Reich era discípulo de Freud. Não foi. Conheceu Freud, trocou carta, mas não era. Era psiquiatra, era neurologista e psiquiatra, o Reich, o Wilhelm Reich, alemão. E ele foi mais a fundo na questão sexual. Foi mais a fundo. E ele traz isso aí, essa questão da esquizofrenia, de forma ímpar. A psiquiatria, ela diz que a esquizofrenia ela é hereditária, mas ela não prova. A ciência até hoje não provou. Por isso, pasmem, se você for buscar meus artigos, o que está na internet por aí fora, que eu escrevi, o que eu falei, eu digo lá atrás, quando eu falei aqui que o CID e o DSM, que são os Códigos Internacional de doenças, né? Chamadas doenças, eu dizia que era transtorno. Eu falo em transtorno. Então, esquizofrenia, segundo a CID, hoje é um transtorno. Transtorno não é doença. Transtorno não é doença. Transtorno é algo que você vê que está em transtorno ali, está causando transtorno, depois passa. Transtorno não é doença. Então, se não é doença, não é hereditária. Pois é, você me disse tudo agora. Outra coisa, você vai entender o que é epigenética. Lá na frente eu vou falar um pouco de epigenética. Você pode nascer com a tendência, é um terreno que é fértil, mas não quer dizer que você seja. Ninguém nasce condenado, gente. Ninguém nasce condenado. Deus não condena ninguém no ventre da mãe. Por isso que é importante você conhecer, que você vai defender a Bíblia, defender a fé. A fé cega não sabe para muita coisa não, gente. Por isso que o conhecimento é importante, para que você defenda aquilo que você acredita. Você vai saber o que é uma manifestação demoníaca na igreja, do que é um transtorno mental, do que é um surto psicótico, do que é uma histeria. Isso é espiritual ou é histeria que está acontecendo na igreja? Isso é uma histeria que está acontecendo na igreja? Ou é tudo que é coletivo é histeria? Como é que começou a histeria? Vamos ver lá na frente. Os histéricos copiam. Os histéricos simulam a doença. Você vê 5 pessoas com o mesmo sintoma de uma vez só, é histeria, não é doença. Não é sintoma, é histeria. É sintoma histérico, não é doença.
Às vezes você vê 5 pessoas endemoniadas. Será que as 5 estão endemoniadas mesmo? Será que as 5 estão com demônio mesmo? Ou os histéricos copiaram? Você sabia disso? Não sabia. Vai saber agora. Pode fazer a pergunta. Pode perguntar que a gente está perto de encerrar. Ô, professor, veja só, eu queria só fazer uma pequena observação concernente à experiência pessoal. Vendo ontem o filme Uma Mente Brilhante e os transtornos que o rapaz tinha lá, né, na esquizofrenia dele, e segundo o professor dele, ela é degenerativa, neurodegenerativa, o problema dele não era muito fácil. E porque ele via aqueles personagens, quando ele passou a ter, naturalmente, a perceber a esquizofrenia dele, no primeiro contato na sala de aula, quando o professor começou a mostrar que ele seria o futuro matemático, né? Seria um Einstein, seria personagem que escreveria a história do mundo, ele percebeu que ele tinha certo transtorno. Eu quero só contar uma experiência pessoal aqui rapidamente com os demais. Olha, pessoal, antes de me entregar minha vida a Cristo, eu me envolvi no mundo de drogas, professor. E era complicada a minha vida. E um dia eu fui para estou falando de Caruaru, Pernambuco. E um dia eu saí aqui no São João de Caruaru e eu fui para um pátio de evento. E na rota que eu ia, eu passava de frente da igreja da minha mãe. E eu, quando parei de frente dela, eu fui tentar olhar, ver se ela estava lá. E quando eu olhei, isso aconteceu de fato comigo, viu? E quando eu olhei assim, pela janela lateral da igreja, eu vi nitidamente lá no púlpito da igreja, eu vi Luiz Gonzaga com a sanfona, com o chapéu de couro e com o gibão, cantando, já faz 3 noites que por norte relampeia. E eu olhei assim e disse com minhas palavras, velho safado. Isso é uma profanação na casa de Deus. Eu arrudiei pelo beco lateral que tinha na igreja, armado com 165, e disse, vou matar esse velho agora. Quando eu parti para tentar matar ele, que era o suposto Luiz Gonzaga, mas eu via que era o Luiz Gonzaga. Até a música eu lembro até hoje. Isso faz mais de 35 anos. Quando eu passei lá, fui lá, aí um irmão, que se tornou-se amigo meu depois que eu me converti, irmão Neco, ele esbarrou comigo no beco da igreja, na lateral, e disse, está indo para onde? Aí eu me assustei com ele, eu estava com uma camisa manga longa, solta, mas embaixo ele estava armado. Então eu voltei, disse, não vou fazer nada não. Aí já esqueci, os Gonzaga foi embora, parte de evento. Então é um negócio muito sério. Quem tem um problema desse, literalmente ele consegue enxergar personagens. Eu vi, não só isso não, teve outras coisas que eu via também, andando nas ruas. É uma coisa perturbadora. Graças a Deus, depois que eu me converti há uns 35 anos atrás, isso aí nunca mais me aconteceu. Fui resgatado pela graça de Deus e estou na paz, em paz com Deus. Acho que caiu a conexão do pastor, viu? Professor aí. Parece que sim. Ele continua na sala, ele só fechou a câmera e o microfone deve estar voltando. Ok, obrigado. Eu vi também outros personagens, já para dar prosseguimento aqui, eu vi também outros personagens, né? Eu via pessoas que vinham perguntar o horário a mim, eu via o corpo de mulher, cabeça de monstro, é uma coisa perturbadora. Graças a Deus que no auge desses problemas foi quando eu me converti, eu já fez 35 anos, ou melhor, fazer 35 anos que me converti. Graças a Deus nunca mais tive problemas nem parecido com isso. Mas vendo o filme dele, eu me reportei para a minha história também. Então, ela vê coisas absurdas
Por isso que tem gente que mata gente e vê. Eu mesmo, mulher, vejo um centro de Carudo e perguntar a hora a mim. Eu dei 2 passos para trás e já coloquei a mão em cima da arma. Eu vi o corpo dela de mulher, mas a cabeça de um monstro. Eu ia atirar nela. Então, eu dei 2 passos para trás. Como ela não se veio muito para cima de mim, eu também me afastei. E não matei aquela pessoa ali, porque, graças a Deus, não houve isso. Esse problema podia ter acontecido mal, né? Oi, Laí, voltou. Vamos lá. Veja só. Existe muita coincidência entre alucinação e realidade. Existe o grande problema aí, a questão religiosa ela é muito mística. Então, muitas vezes, você pode estar dizendo que está tendo relação com Deus, não está tendo relação nenhuma com Deus. É alucinação. Agora, como é que eu vou dizer um cara que é alucinado que aquilo não é realidade? Que aquilo não é realidade, aquilo é uma fantasia ou alucinação. Ele não vai acreditar. Então, exemplo, você falou aí a questão da neurodegeneração. Isso não é provado. Ora, se eu consumo, tudo altera a consciência. Como altera a consciência? Na questão da dopamina que eu tenho no cérebro. Quando eu bebo, quando eu tomo droga, quando eu bebo, isso afeta o meu cérebro. Afeta meu cérebro. E afeta a questão da questão cognitiva. Então, me permita dizer que, infelizmente, hoje na igreja tem muita gente que é esquizofrênica. Então, exemplo. Agora, o que é que provoca alucinação? O que provoca depressão? O que provoca transtornos mentais? Muitas vezes os remédios que nós tomamos, muitos remédios que tomamos, Rivotril da vida e outros remédios, provoca dano no cérebro. Cocaína, maconha e outras coisas pode provocar alucinação. Aí pode provocar a questão cerebral do cérebro, a degeneração do cérebro, que significa que é morte neural que vai acontecer, que pode não haver mais recuperação, que pode provocar alucinação, mas não é psíquica, é biológica. Então, o irmão diz que tomou muitas drogas, que tomou as drogas e houve um problema de alucinação. De alucinação. Agora, quando é que a gente pode saber que é espiritual ou alucinação? Aí, cada caso é cada caso. Nem a pessoa que está envolvida pode dizer que é, nem eu posso dizer que é. Tem que passar pelo exame psicanalítico ou psiquiátrico para saber se o outro tem experiência no mundo espiritual. Eu posso mandar para você 50 vídeos expulsando demônio, pessoas sendo curadas, cego vendo, pessoas com problemas de locomoção ficando curado na hora. Isso é milagre, é diferente. É diferente. Eu tenho aí vários vídeos que eu posso mandar. No futuro eu vou mandar vocês aí, durante o curso. Agora, como é que você vai saber se aquilo é espiritual? Pode falar. Pode mandar, mande agora. Como é que você vai saber? Bota lá, Pastor Edinardo Silva, Curas e Milagres. Bota lá que você vai encontrar no YouTube. Pastor Edinardo, Curas e Milagres. Tem um bocado aí. Agora, como é que você vai saber? Exemplo, vou dar um exemplo aqui. Exemplo. Eu estava pregando na igreja em Caruaru, eu conheço Caruaru, São João, conheço aí, Salgado, era de Salgado. Pregando em Salgado é uma área muito complicada espiritualmente. Estava pregando lá, uma irmãzinha saiu da sala, do coisa, foi no púlpito e disse assim, eu não gosto, tá no YouTube isso aí, viu? Eu não gosto desse presbítero, não. Eu não gosto dele, não. Ele é do diabo, foi lá, papapá. Aí eu disse, que é isso, menina? Ela disse, pastor, olha, esse homem não presta, não sei o quê. Aí eu disse, ela disse que eu sou pastor. Ou seja, não é o diabo. Ela está influenciada por espírito, mas não é, ela não está endemoniada. Porque quando a pessoa é possessa, a possessão, a pessoa perde a consciência. Ela não está endemoniada.
Eu coloquei a mão nela, eu digo, ela vai cair aqui, só vai acordar após o culto. Meti a mão nela, ela caiu, peguei todo um culto, depois levantei ela. Isso é hipnose. Bom, se vocês quiserem realmente aprender, vocês vão ter que se despir de algumas coisas. Inclusive de algumas crenças que não vai levar você a lugar nenhum. Existem crenças e crenças. Se você está disposto a se desmontar, se não está disposto a desmontar-se, termina o curso e ok. Está disposto a desmontar-se e ter novo horizonte, no curso continua, né? Vocês vão ter uma vida mais ligada a Deus, muito mais ligada, mas consciente do que eu ouvi alguém dizer. Por quê? Você tem que ter existe uma teoria, que é a teoria de Lacan, entre o real, o simbólico e o imaginário. Que vocês vão, não nesse curso, em outro curso vocês podem aprender. Existe uma diferença do real e da realidade. Então, a igreja hoje ela é o melhor e o maior hospital psiquiátrico que existe. Ela seria, mas não é. Porque os pastores não estão habilitados para isso. Eles só têm como base de ferramenta, que é a grande coisa, que é a fé e a Bíblia. É um grande elemento, é um grande material, mas falta conhecimento. Se ele une o conhecimento àquilo que ele sabe, acabou-se. Se torna. Deixa eu ler só um pedacinho aqui. Não, vou dizer aqui sobre o pequeno Hans. O pequeno Hans, menino de 3 anos e meio de idade, quando o pai leva a Freud os sintomas dele, e Freud começa a dizer, o tratamento começou entre o menino, o pai e Freud. Freud não tinha relação com o menino inicialmente. E sabe que o menino diz ao pai: ô papai, esse professor é Deus, é? Ele é Deus? Porque ele sabe tudo. Então é exatamente isso. O psicanalista ele vai tornar um Deus, entre aspas, né? Ele começa a saber de coisas que vai deixar o outro tonto. Estou falando de fato que aconteceu há 100 anos atrás, hein? Você vai começar a saber quem é o outro e sabendo quem é você. Perguntas que a gente está terminando. Doutor, é por isso que tem muitas pessoas, falsos profetas, que aprendem e utilizam para manipular as pessoas, a encher igrejas, a tirar dinheiro de pessoas, usa esse mecanismo para o mal, não é isso? Perfeito. Não é o caso de vocês, né? A gente vai ensinar vocês não a fazer o mal, não, fazer o bem, né? Claro, perfeito, tudo isso aí mesmo. É verdade, com certeza, doutor. Uma pergunta, gente? Então, por favor, façam os trabalhos até quinta-feira. E nós vamos começar com um novo módulo a partir da próxima aula. Tenha uma boa noite, que Deus abençoe e vamos ter uma nova caminhada, tá bom? Ô, professor, o trabalho vai ser feito... Boa noite a todos. Boa noite, doutor Inácio. Boa noite. Boa noite. Mente Brilhante, Coringa, é 3? Noite, uma Mente Brilhante, Coringa, e agora o novo trabalho que eu passei agora, o novo... 50 tons de cinza. 50 tons de cinza, não se escandalize, hein? Descreva lá, professor, os módulos direitinho, feito Não entendi, pode falar. Escreva Repita. lá o que vai ser. Repita. Lá, o que vai ser feito de cada um deles, como o senhor fez em Mente Brilhante. Vou mando hoje ainda. Pronto, a gente vai dar uma focada melhor. Obrigado, professor. Tenha uma boa noite. Fique todo na paz. Uma pergunta mais? Alguma pergunta mais? Professor, durma com Deus. Obrigado. Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula e fique remoendo, né? Vamos dizer, remoendo, fique voltando, vendo, vindo, pesquisando, para discutir. A gente só aprende discutindo, tá? Boa noite, gente. Deus abençoe. Boa noite, doutor. Amém.
Aula maravilhosa, aula maravilhosa.